O controle emocional para realizar o exame de ordem. Antes que eu me esqueça, para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui para trabalhar o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento valorizado. Todos os dias eu sempre digo, eu sou assim como vocês e sempre quis buscar um autoconhecimento. Sou uma interiorana com muito orgulho, todo mundo sabe disso, mas eu sempre quis atingir a minha melhor versão. E o que é essa melhor versão? É me conhecer melhor. A partir do momento que nós nos conhecemos melhor, nós temos uma grande capacidade de conhecer ao outro. Eu ajudo pessoas a tornarem, a serem protagonistas das suas próprias vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação dos quais eu já passei na minha vida. E claro, então você não passa mais? Passo, mas o autoconhecimento, ele é constante. É uma superação dos melhores níveis dos quais nós podemos atingir de tranquilidade na vida pessoal, profissional, financeira, emocional e espiritual. Então, eu sempre digo, se você quiser entender um pouquinho, mas só um pouquinho da sua vida, como é importante ter esse autocontrole, o controle emocional para realizar o seu exame de ordem, vem comigo. Você está no local certo, na hora certa. É sempre isso que eu digo. O navio está para zarpar. Então, vamos lá, todos juntos, para embarcar nesta jornada. A jornada que muitos já zarparam nesse navio há mais de 5 anos, há 4 anos, 3 anos, e tem gente que acabou de zarpar agora nesse navio. Vem comigo que vocês vão compreender um pouco mais. Quando nós falamos deste controle emocional, no qual vocês precisam ter para realizar o exame de ordem, eu digo sempre que esse controle é esse ato ou efeito de controlar, monitorar. Sabe quando é monitorado ali, né, a nossa saturação no dedinho, as batidas do nosso coraçãozinho? Ai, como é que tá a minha pressão? Tá muito alta, tá isso, tá aquilo, outro. Gente, o controle é isso, é monitorar. No entanto, nós temos que dominar, ter esta autoridade para com o nosso corpo, mas a autoridade vem daqui, no qual o nosso cérebro vai dar esses comandos. Este autocontrole, esse domínio das suas próprias vontades, das suas próprias emoções. É agora que a gente precisa ter este equilíbrio. E quando nós falamos nesse equilíbrio, esse é um momento um tanto quanto drástico para quem já ia prestar o exame de ordem agora. Como eu havia dito, para aqueles que irão prestar o exame agora, esse 32º exame, no qual vocês tiveram a ingrata notícia de que lá no dia 17, no sabadão, ficaram sabendo que o exame foi suspenso. Quando a gente fala isso, a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil comunicou aos examinandos do 32º exame de ordem unificado que está suspensa a realização da prova objetiva, inicialmente marcada para o dia 7 de março. No entanto, nós não temos ainda uma data prevista para a aplicação, a realização deste exame de primeira fase.
Essa decisão, vocês sabem perfeitamente bem que ela foi tomada com base no estudo de viabilidade feito pela Fundação Getúlio Vargas, em razão do agravamento da Covid-19. Nós sabemos que vivemos hoje tempos de pandemia e todas as regiões do Brasil nós estamos assolados, lamentavelmente, infelizmente, por causa da Covid-19. E os dados no qual eles se basearam era que havia uma elevação no número de casos de morte pelo coronavírus, além do registro de novas variantes em circulação no país, o crescimento da taxa de ocupação de leitos de UTI. Então, obviamente, quando nós pensamos nisso, é um momento crucial para a vida daqueles que já estavam inscritos para este exame de ordem. Então, isso desestrutura emocionalmente. Eu não sabia que seria, né, que eles haveriam de fazer esta suspensão, mas já desconfiava pela forma no qual o país está com dados, né, de assolar todo mundo, lockdowns, com essa transmissão cada vez maior. Então, vamos lá. Para conter, né, estou falando para quem chegou agora sobre a suspensão do exame de ordem, que foi colocado no dia 27 de fevereiro, agora, sabadão. Estava, né, noticiando que amanhã, terça-feira, dia 2, a OAB iria se posicionar quanto a isso. No entanto, antecipando tudo aquilo que já estava sendo observado e tomando medidas restritivas para reduzir os índices da contaminação, e também por causa de decretos de lockdowns e tal, o que vai acontecer? Eles acabam fazendo esta suspensão para o exame da ordem. No entanto, a diretoria, ela ressalta que, no momento, a prioridade na qual nós temos é, na verdade, garantir a segurança sanitária, isso é importantíssimo, plenos de todos aqueles que serão examinados, tanto os examinandos quanto aqueles que estarão ali para a aplicação da prova. Essa suspensão, ela tem sido levada em conta o compromisso constitucional de assegurar os preceitos fundamentais de direito à saúde e à vida. Adianta fazer um exame de ordem e depois acabar se contaminando e vir. Eu estou batendo no vidro, que aqui é vidro, né? 3 batidinhas, né? Isola, vir a falecer? Não. Então, primordialmente, constitucionalmente, nós precisamos assegurar os direitos fundamentais, aqui nesse caso, o direito à saúde e à vida. Sei que, sendo esta a questão, nós temos que falar que é um momento no qual vocês acabam ficando extremamente ansiosos, mais do que já estavam. E, obviamente, a gente precisa controlar esta ansiedade. E eu tenho que contar algumas coisas para vocês. Quando que o curso foi fundado e etc e tal. Gente, na década de 60, nós tínhamos no Brasil inteiro 11 mil inscritos. 11 mil advogados apenas, Silvia, inscritos no Brasil inteiro. Pois é, queridões, lá na década de 60. Hoje, especificamente hoje, 1º de março de 2021, eu entrei no site da OAB Nacional para pegar o número correto. Nós temos 1.213.645 advogados no Brasil todo. E quando nós falamos isso, hoje nós já temos 1.285.448, perdão, 1.285.048
advogados, estagiários e suplementares. Rai! O número é grande, queridona. Prova tudo isso, pelo amor de Deus! Gente, mas eu posso garantir a vocês que o número de inscritos são grandes, mas o número é ainda muito, mas muito maior, mais de 5 mil, daqueles que... 5 mil não, perdão, 5 milhões, daqueles dos quais são bacharéis. Então, quando nós falamos advogados estagiários, fica fácil. Silvia, mas quem são esses suplementares? Gente, a carteira de advogado suplementar é aquela que você passou num exame e tá lá, sei lá, no estado de São Paulo, sou registrada aqui na OAB, a minha, na CE, né? Mas eu quero também advogar no Mato Grosso, na Bahia, ter outros escritórios. Então, eu tenho que tirar uma segunda, uma terceira, uma quarta, que nós chamamos OAB suplementar. Ai, que maravilha! Posso advogar em todos eles? Pode, desde que você pague. Não é? É assim, lindões. Quando a gente fala nesse controle emocional, esse controle emocional é um dispositivo, um mecanismo interno, tá aqui, ó, destinado a comandar ou regular o funcionamento de uma máquina, de um aparelho, nesse caso é o nosso cérebro. Então, esse dispositivo ou mecanismo que está aqui, que vai regular o funcionamento desta máquina, essa chave, esse botão, esse interruptor, no qual controla esse mecanismo que são as nossas emoções. E é um momento no qual essa emoção, que é o ato de se deslocar, de movimentar, a agitação de sentimentos, que acaba formando dentro de cada um de vocês esse abalo afetivo ou moral por estar agora, em vez de fazer a prova e ocorrer, né, essa suspensão por causa desse momento pandêmico. Gente, é uma reação orgânica de intensidade e duração variáveis, que vocês vão acompanhar níveis de alterações de respiração, de circulação, a pressão arterial que sobe, tudo isso. Por que acontece esse tipo de coisa conosco? Porque o nosso emocional, esse transtorno, né, que há um transtorno afetivo, esse forte abalo sentimental, eu preciso passar nessa prova de qualquer jeito. Por quê? Porque nós sabemos que qual é o curso que a gente faz 5 anos e sai sem profissão? É o curso de Direito. Então, nós precisamos da aprovação no curso, no exame de ordem, para que se tornem efetivamente advogados. E nesse caso, vai despertar sentimentos intensos de ansiedade, de fracasso, de impotência. Será que eu posso? Será que eu não posso? Você pode. Você pode. Lembrem-se, eu sempre vou dizer a vocês, você é o timoneiro do seu próprio navio. Pegue ali, ó, e vá. Vá em frente. Nada de retornar ao porto com medo. Ai, eu não vou fazer o exame de ordem, não. Ai, eu escuto um monte de gente falando, ai, eu não preciso prestar o exame de ordem. Tá. E você fez a faculdade de 5 anos para quê? Prestem atenção nisso. Então, para quem está chegando agora, o exame da OAB não é nenhuma novidade que o bacharel em Direito só pode advogar se obtiver o registro profissional. E para isso é necessário ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Não tem como sê-lo diferente. Dani, lindona!
Seja muito bem-vinda! Ricardo Menegas, lindão! Seja muito bem-vindo, meu procurador preferido de Santo André! Solange! Calma, minha linda, você vai conseguir. Calma que você vai aprender hoje umas técnicas. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho como que surgiu a graduação em Direito. Porque tem muita gente que entra na faculdade, mas não tem nem noção. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que lá no processo de independência, eu sempre vou dizer que foi um processo de independência. Por quê? Porque a independência do Brasil não aconteceu dia 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I desembanhando a sua espada e gritando independência ou morte. Houve um processo de independência que se iniciou em 1821 e foi até 1825. Não adiantou pegar 2 milhões de libras esterlinas da Inglaterra para pagar para o papai Dom João, né? O rei Dom João VI, não adiantou. Por quê? Porque havia necessidade de um reconhecimento internacional que era um país independente e que poderia ser acreditado. Então, a partir daí, com a nossa independência, os brasileiros que estavam em Portugal, em Coimbra, Lisboa, estudando direito, começaram a sofrer muito. Hoje existe uma palavrinha que nós chamamos de bullying, que naquela época não tinha, mas se chamava constrangimento. Então, sentindo-se extremamente constrangidos, os brasileiros começaram a solicitar para Dom Pedro I criar uma universidade de direito aqui no Brasil. E, gente, os constrangimentos eram tantos que eles diziam, vocês não são os melhores? Não são independentes? Por que não tem uma faculdade lá para vocês? Abram a sua. E aí, Dom Pedro I, em 1827, por meio de uma lei, sanciona aqui a criação de 2 cursos de graduação no Brasil, né? Os cursos de ciências jurídicas e sociais, que foram criados em 1827. Um em Olinda e o Largo São Francisco, aqui em São Paulo. No entanto, a OAB, a criação da OAB não aconteceu lá. Ela vem a acontecer em 1930, que é criado através de um decreto assinado por Getúlio Vargas, que a partir daí vai trazer a profissão, o exercício da OAB. E aí também é importante dizer a exigência do exame de ordem, porque lá atrás não se exigia. Nós já sabíamos que anteriormente o curso de direito era um curso de elite, somente os ricos, né? A alta sociedade brasileira era que tinha condições de pagar para estudar, manter. Ah, profa, mas o Largo São Francisco é de graça. Então, é de graça estudar lá, para passar não é fácil, já começava daí, mas tinha que pagar, não é isso? Pagar altos valores para morar, para comprar os livros, roupa, calçado, só poderia ir para a universidade de terno e gravata, ok? Então, o exame de ordem vai surgir no ano de 1967, com a aprovação do Estatuto da OAB, a Lei 4.215 de 63. No entanto, a primeira prova, ela só vem a ser aplicada em 1971, aqui no nosso estado de São Paulo. A avaliação era dividida em 2 etapas. Uma peça jurídica, né, de uma área escolhida pelo candidato, e uma prova oral, com perguntas de um tema sorteado, feito por uma banca composta por 3 advogados. Então, se hoje vocês reclamam que é difícil, antes eu penso que era um pouquinho mais, não é isso? Não. Quando nós falamos no exame de ordem, como o exame era em si facultativo,
né? Aqueles que faziam estágio durante a faculdade eram dispensados da avaliação e conseguiam obter um registro profissional. No entanto, a prova da OAB, ela vai se modificando. Vai se modificando, se modificando. Hoje, nós vamos encontrar que os bacharéis em direito, após a conclusão da graduação, ou já no 9º semestre, pode prestar já o exame de ordem. Ontem, né, porque eu tenho 18 anos, quando eu prestei, só podia com a conclusão e com a colação de grau. Hoje não mais. Então, no 9º semestre, já dá a possibilidade de muitos virem a prestarem o exame de ordem. A prova também é conhecida hoje como o exame de ordem dos advogados do Brasil ou exame de ordem unificado. E aí vai vir aquela grande questão. Por que existe o exame da OAB? Eu penso que deveria ser igual às outras faculdades, outros cursos, que qualquer um acabou o curso já pode exercer a sua profissão. Gente, com a crescente criação de faculdades de direito, nós vamos observar que houve um aumento muito grande nos profissionais no mercado. Lembrem-se que eu tinha dito, olha, tínhamos, na década de 60, 11 mil advogados. Hoje temos mais de 1.200.000. É bastante? É. Então, a Ordem dos Advogados determinou que em 1994 que o exame passaria a ser um requisito obrigatório para obter o registro profissional. Portanto, a partir daquele momento, só poderia exercer a advocacia aqueles que conseguissem a aprovação no exame. Além disso, com a obrigatoriedade, houve um aumento no número de pessoas fazendo a prova e, consequentemente, a prova oral passa a ser inviável, passando, obviamente, nas duas fases das quais nós conhecemos hoje, não é isso? Que vai ter a primeira fase, que é a prova objetiva, com conhecimentos gerais em direito, e a segunda fase é uma prova discursiva, com conhecimentos específicos da área escolhida pelo candidato, seja penal, seja civil, seja trabalhista, seja tributário, constitucional, ok? Hoje, o exame de ordem, ele é unificado. Mas não era assim antes. Por quê? Antes, cada seccional aplicava uma prova diferente. Ou seja, os candidatos, sei lá do Espírito Santo, do Mato Grosso, do Maranhão, do Acre, São Paulo, faziam provas diferentes. E essas provas, obviamente, acabava trazendo uma diferenciação. Eu me lembro que, na minha época, ontem, quando eu fazia o exame de ordem, colegas acabavam indo para Minas, para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para o Mato Grosso do Sul, para poder prestar o exame de ordem, porque se não tivesse passado aqui em São Paulo, ia prestando nos outros estados. Hoje, nós não temos mais isso. Em 2010, olha como o tempo passa, né? Em 2010, já temos 11 anos que a OAB optou por unificar o exame de ordem. E a partir daí, desde então, o candidato faria a mesma prova, o mesmo tipo de prova de todo o Brasil. Independentemente se mora no Maranhão, no Mato Grosso, no Paraná, no Rio, é a mesma prova para todos, independentemente do estado. No mesmo ano, o Conselho Federal da Ordem rescindiu o contrato, que havia um contrato com a Fundação Universidade de Brasília, a FUB. E o exame passou a ser organizado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Muito bem-vindo! Então, como nós estamos tratando desse controle emocional, é sempre de bom tom a gente pensar nesse sentimento, né? Nessa aptidão que nós temos e nessa disposição
de transformar aquilo que seria algo da nossa caminhada, da nossa jornada, apenas uma etapa de vida, passa a ser algo extremamente pesaroso. O ser humano, o homem em si, ele tem diversas fraquezas, mas nós temos diversas virtudes, queridos. Se temos fraquezas, nós temos fortalezas, nós temos virtudes para superar tudo isso. E quando eu digo isso, é simplesmente porque este controle emocional, no qual é estritamente necessário, importante para que você seja aprovado no exame de ordem. Então, quando eu penso nesse controle emocional, é muito importante para resolver a prova que você tenha a plenitude das suas capacidades, capacidades físicas, emocionais, intelectuais de aprendizados das matérias que são exigidas. E olha, queridos, não são fáceis. Ô, Solange, FGV do demônio, Deus me perdoe, 70 vezes 7. Calma. Porque com o controle emocional, Solange, tudo isso vai resolver essas questões internas na sua vida. E você vai ver que vai ser apenas uma etapa. O controle emocional, conforme vai chegando ali a data do certame, né? O exame se aproxima, obviamente, a ansiedade aumenta. E essa ansiedade aumenta, deixando os examinandos cada vez mais com sintomas de deu branco na hora da prova, sabe? Os meus alunos, eles costumam às vezes falar isso. Ai, prof, eu estava fazendo a sua prova e olha, me deu um branco. E outros erros que a gente costuma cometer, para que não tenham erros bobos e brancos, e que o seu resultado seja realmente resultados profícuos, decisivos na sua vida, eu vou dar algumas dicas para vocês. Dicas sobre controle emocional para fazer o exame da OAB. Vou trazer aqui para vocês alguns tópicos para que você reflita. E, gente, quando eu digo isso, para fazer esta reflexão, esse exercício ele precisa ser feito. Não dá para falar assim, prof, eu estou prestando atenção, mas você vai se predispor a fazer o exercício? Você precisa fazer? Obviamente, quando eu falo que você precisa refletir e compreender este momento ímpar da sua preparação, a fim de poder auxiliar neste controle emocional para que você possa, de verdade, fazer um exame consciente. E esse exame consciente, ele começa com a seguinte dica. Não ria, é de coração. Relaxe. Faça um relaxamento. Ninguém sabe tudo. Dificilmente você vai saber todas as questões que vão cair na prova. Mas tenha ciência. Ninguém jamais vai conseguir memorizar todos os detalhes de uma legislação tão extensa quanto a nossa brasileira. E a gente sabe disso. Isso é definitivamente impossível, queridos. A complexidade de cada segmento do direito é muito grande e você não conseguirá ficar expert em todas as matérias da prova. Se você deseja manter o controle emocional para o exame da OAB, não imponha-se tal meta. Eu tenho que acertar todas as questões. Eu tenho que ser o fenomenal. Não. Relaxa. Respira fundo.
Todos sabem, aqueles que me conhecem, que constitucionalista que sou, se dedique com afinco à Constituição. O direito constitucional vai permear grande parte da sua prova. E se você estudar o Código de Ética e o nosso estatuto, gente, calma, fica muito mais fácil. Você não precisa de 80, basta você fazer 42. Profa, por que 42 e não 40? É sempre bom a gente deixar umas de lambuja, não é? Eu sempre penso isso. Fique calmo. Não seja o seu carrasco. Solange, querida, fique calma. Relaxa. Ninguém sabe tudo. A banca examinadora também tem conhecimento de que é impossível ser bom em todas as disciplinas. E por tal motivo, você pode focar seus estudos nos assuntos que são mais cobrados no exame de ordem. Ora, se eu sei que vai ser cobrado mais em constitucional, mais no estatuto, eu vou me dedicar mais. Este exame de ordem, o 32º, já vai ser cobrado a LGPD. Então, profa, mais isso para estudar. Mais isso para estudar. Então, queridos, não tem como a gente querer saber tudo. Relaxa. Acima de tudo, de qualquer coisa, mantenha calma. A calma vai fazer com que vocês tenham este discernimento, esta capacidade. Para a primeira fase, eu não deveria dizer isso, mas vou dizer. São 25%. 25% se você chutar. Então, calma. A calma vai fazer com que você saiba que sua reprovação, por exemplo, no exame de ordem, não vai ser o fim do mundo. Se a gente pensar no pior cenário, a gente fica calmo. Qual é o pior cenário da sua vida? Reprovar. Bom, então, eu não vou morrer. Não. Então, querido, se acalma. Se acalma. Oi, Isamara! Lindona, obrigada. Oi, Adriana. Professora Silvia, boa tarde. Tem redação? Tem. A segunda fase. A profa está fazendo esta live específica para a primeira fase, na qual você pode chutar de 4 alternativas, então você tem 25% de chance. Se de tudo você não souber, mas, gente, calma, vai fazer toda a diferença. A aprovação, seja no exame de ordem, seja num concurso público, não importa, pois será apenas o seu primeiro passo. Não se desespere, porque se você se desesperar, mesmo as matérias, as disciplinas das quais você detém conhecimento, você vai dar branco. Você vai deixar de ter. E isso não pode acontecer. Então, mantenha a calma acima de tudo. Quando nós temos a calma, para ter maiores chances de sucesso na sua prova objetiva, você precisa desmistificar essa prova. Saber que ela não é um fator determinante de sua carreira e apenas mais um obstáculo para sobrepor, para você transpor. Quando você internalizar isso, ficará muito mais fácil manter o controle emocional para o exame da OAB. Gente, é uma fase. A carreira, ela é longa. Oi, Isamar, essa primeira está tão difícil de sair, estudei tanto. Calma, lindona. Calma, por isso que é importante ter esse controle emocional, Isamara, para que você consiga se concentrar
para continuar estudando para a data que for marcado o próximo exame. Se ocorreu essa suspensão agora, veja pelo lado bom, você tem mais tempo de estudar. Quanto mais tempo, mais se dedique. Você pode ser severo com você no processo, mas seja leve, não seja carrasco com o seu resultado. Pense nisso, porque a vida, ela precisa ser melhore sua retenção de conhecimentos. Sua mente, nestas últimas semanas, foi bombardeada por uma avalanche de conhecimentos jurídicos. Olha só, como a Isamara falou assim, profa, estudei tanto, estou dizendo isso todos os dias, está sendo um mantra. Mais tempo para estudar, isso mesmo. Veja por esse lado bom, já que foram bombardeados com um monte de conhecimento quem ia prestar agora o 32º exame e que foi suspenso. Calma, queridões, isso é normal, fica aí com essa ansiedade. Todo bacharel de direito passa por isso. Passa por isso porque, ao se prepararem para o exame de ordem, é isso. É uma jornada. Vocês prestam o vestibular já pensando, meu Deus, chego aqui no primeiro dia de aula e olho para professores e falo assim, professora, é difícil passar no exame de ordem? Eu digo, não é. Por quê? Porque se você estudar, ele fica fácil. Se você estudar, ele fica leve. Se você se dedicar desde o primeiro dia, tudo fica mais fácil. Mas, profa, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filhos, eu tenho esposo, eu tenho esposa, eu tenho os pais velhinhos para cuidar. A gente tem de tudo. E isso, muitas vezes, me perdoe, são desculpas. Então, chega de desculpas. Você pode se dedicar no seu processo. Melhore essas retenções de conhecimento. Faça o mantra, mais tempo para estudar, mais tempo para estudar. Para melhorar a retenção, né, dos seus conhecimentos, saiba que grande parte desses conhecimentos, seu cérebro não vai conseguir reter. Agora que eu estou desesperada mesmo! Caso você não exercite a retenção desses conhecimentos. O que é isso, profa? Um dos preceitos da programação neurolinguística, ou simplesmente da PNL, é que nós, seres humanos, captamos as informações conforme 3 modelos básicos de processamento cerebral: visual, auditivo e sinestésico. Contato. Tô pegando a minha caneta, tô pegando o meu copo. Sinestésico. Visual, auditivo. Melhore suas retenções dos seus conhecimentos. Você retém conhecimento como? Quem me conhece sabe muito bem que a profa grava nome e sobrenome das pestinhas, não é assim? Sim, meus queridões. Eu gravo os nomes dos meus alunos. E eu faço isso através de associações mentais. Mas, além da associação, eu uso a minha visão. A minha memória é fotográfica. Eu estudo, grifo, e eu sei aonde está nos livros aquilo que eu preciso guardar. Então, queridos, é importante vocês descobrirem nesta programação neurolinguística quais são os processamentos cerebrais que vocês se utilizam. Se é o visual, se é o auditivo, se é o sinestésico. E aí, mediante isso, para quem está chegando agora, entrando aí na nossa live, a profa está tratando do controle emocional para realizar o exame da UAB. Então,
dentro da programação neurolinguística, para que você melhore a retenção desses conhecimentos, quais são os 3 modelos básicos de processos cerebrais? Visão, audição e o sinestésico. Qual você desenvolve? Qual o seu cérebro vai guardar melhor? É só você. Muitas vezes os alunos me perguntam, profa, como é que eu guardo da forma que você guarda? Grava as coisas. Cada um tem uma forma de estudo. E é você que precisa descobrir esta programação neurolinguística na PNL, tá? Então, para melhorar a retenção dos seus conhecimentos. E isso, queridos, não importa se para a primeira fase, se para a segunda fase, ou se para um concurso público, ok? O controle emocional, ele tem que existir muito forte em você. Melhore sua retenção de conhecimento dentro desses 3 modelos de processamentos. Cada um de nós possui um, em predominância. Eu falei que o meu é o visual, tá? Ou seja, capta e retém o conhecimento com maior facilidade. Qual é a sua? Desenvolva. Qual é o seu melhor canal de processamento? Descobriu já ou não? Uma boa dica para melhorar a retenção de conhecimento é a explanação do resumo de cada matéria em voz alta na frente do espelho. Por quê, profa? Porque você vai usar os 3 modelos. Se você exercita os 3 modelos de processamentos cerebrais básicos, a hora que você está lá, lendo os resumos, na frente do espelho, e em voz alta, você vê, você ouve e você já escreveu. Então, nesse momento, você usa os 3 modelos básicos de processamento cerebral. Cabe só a você. A chave para a sua aprovação está dentro de você. Ai, que maravilha! Uhul! Então, vamos lá. Se a chave está dentro de você, o pensamento positivo é a força criadora. É através dele que você faz o mundo conspirar a seu favor e transpor qualquer obstáculo que for colocado à sua frente. Você não vai passar. Você vai dizer, eu vou passar. Eu vou ser aprovado. É aqui. É a mente. Você pode tudo. A chave para a sua aprovação está dentro de você. Não subestime o poder do seu pensamento positivo. Transforme-o em seu aliado para esta reta final. Mentalize todos os dias o dia da prova. O que você fará para chegar até o local da prova, mentalize sua entrada na sala designada e a resolução tranquila e assertiva das questões da prova. Use ao seu favor. Só você tem a chave para o seu controle emocional neste momento de pressão. Mentalize todos os dias que você vai fazer a prova calmo, conscientemente calmo. E esta calma só pode ser sua. Se a chave para a sua aprovação está dentro de você, não adianta nada seus entes queridos acreditarem em seu potencial se você mesmo não o fizer. Lamentavelmente. Você deve ser seu maior apoiador e a pessoa com maior confiança na sua aprovação para o exame de ordem. O poder está em suas mãos. Só depende de você. Eu vou contar um caso para vocês,
Mas eu quero que vocês analisem esse caso como superação e jamais como algo para desestimulá-lo. Por quê? Eu comecei a live de hoje dizendo que para você pensar no pior cenário da sua vida prestando o exame de ordem. Qual é o pior cenário? Não ser aprovado. Esse é o pior. Então, vai morrer? Não. Calma, tranquilidade para resolver a prova. Muita calma. Gente, esta história é uma história de superação. Esse senhor, ele nunca desistiu. Ele foi candidato ao exame de OAB por 21 vezes. Profa, pelo amor de Deus, a senhora vai dar um exemplo desse que o cara prestou 21 vezes? Vou. Por quê? Porque ele passou. Porque ele foi aprovado. Ah, mas ele prestou 21 vezes, pelo amor de Deus! Ele se formou em 2007, só passou em 2015. Mas ele foi aprovado. Só não passa quem desiste. O Damásio, evangelista de Jesus, ele tinha a seguinte frase para concurso público: só não passa quem desiste. O persistente será aprovado, até mesmo na vaga daquele que desistiu. Então, persistam. É uma história de perseverança e superação. Sabe aquelas histórias de superação que a gente vê comumente nos filmes hollywoodianos? Como, por exemplo, A Procura da Felicidade, lá que tem o protagonista, o Will Smith. Lembra desse filme? Então, que você vê um ponto de sua vida em que tem que reinventar para garantir a sobrevivência dele e do filho. Esse era o caso de superação do Zé Luiz. Pois bem, para materializar esse sonho, que na maioria das vezes não é uma tarefa fácil, mas se tiver persistência, será a única certeza que fará sentido na sua vida. Hoje, que eu estou contando aqui rapidamente a história, a biografia em si do senhor José Luiz Moura de Olindo, que ele foi protagonista dessa história. Essa história de muita determinação, de superação. Ele tinha esse sonho de ser aprovado. Então, ele entra na faculdade de Direito aos 45 anos. Quantas e quantas pessoas adentram uma universidade com 50, com 60, com 70 anos ou mais? Ou mais. Não importa, queridos. O que importa é nunca desistir. E quando nós falamos isso, não era a opção dele desistir. Então, ele estudou e nunca desacreditou dele. Como todos os chamavam, né, ali, os familiares e amigos de Zé Luiz, sabia que o que aguardava e o que ele imaginava do sonho dele era esta aprovação no exame de ordem. E que ele não conseguiu com êxito, nem na primeira, nem na segunda, ele prestou 21 vezes. Então, não é que você vá fazer 21 exames, mas se não foi aprovado no primeiro, não seja carrasco com você. Preste atenção nisso. Quando nós falamos isso, que foram 21 exames feitos, sem desistir, sempre ele tinha na cabeça que ele vai ser aprovado. Eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado. E ele foi. Ah, eu não quero prestar tudo isso. Se você mantiver o controle emocional e fizer esses exercícios que eu ensinei aqui, você não vai precisar de tudo isso. Você não vai ter que fazer tantos exames. Um é o suficiente. Mas, desde que você tenha controle emocional.
E quando eu falo isso, anos de lutas que todos nós temos, virão os dias de glórias. Mas depende de você. E quando eu digo que depende de você, cada um tem uma jornada, uma trajetória nessa vida. E esta trajetória que eu falo para vocês é importantíssimo observarem que o controle emocional vai fazer parte disso. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca se sinta inferiores. O poder está em suas mãos. Nunca desista dos seus sonhos. Tenha calma, paciência, tranquilidade nas suas ações. Seja duro com o processo, mas suave com você, com os resultados. Não seja o seu carrasco. Você merece ser feliz. Queridos, atenção. Thomas Edison, ele testou mais de 1000 vezes a lâmpada. E o que aconteceu? Eis a lâmpada. E o que ele dizia? Se eu testar 1000, 1200, são 1200 formas de fracasso? Não, são 1200 formas das quais não vai fazer com que a lâmpada acenda. A gente não pode ver isso nunca como um fracasso, mas a forma de não se realizar. A forma que eu preciso exercer é o meu controle emocional. É respirar muito, ter em mente que eu não posso ser carrasco. Qual é o pior cenário? Não passar. Vai morrer? Não! Então, controle-se. Controle-se. O controle, a respiração, a mente. A nossa mente é brilhante. O pensamento positivo vai fazer com que você seja aprovado no exame de ordem. Mentalize, visualize você chegando para fazer a prova, você calmo, fazendo a prova com calma e sabendo as questões. Faça primeiro as questões das disciplinas que você tem maior conhecimento. Queridos, é sempre de bom tom nós termos essa condição de discernimento. É difícil? Mas não é impossível. Seja o seu maior aliado com os pensamentos positivos. Quando nós temos a mente de Harvard, ele fala muito da mente milionária. E a mente milionária não é só em relação a financeiro, dinheiro, economicamente financeiro falando, mas de sucesso dos quais nós queremos ter. E é essa mente milionária para aprovação no exame de ordem, para a calma, para a conquista de um determinado concurso, emprego, não importa. É a gente visualizar todos os dias a aprovação, você recebendo aquela vermelhinha nas mãos. Gente, é uma satisfação inenarrável. Pense nisso. E o que pode te trazer isso? O controle emocional, a calma. Você merece ser feliz na jornada e não só com a aprovação. Isso é importantíssimo, vocês terem esse discernimento, o discernimento de sucesso na vida. E o sucesso só vem antes da palavrinha trabalho no dicionário. Então, queridos, tem que ser trabalhado? Tem que ser trabalhado o meu cérebro, emocionalmente, mas também tem que estudar. Lembrem-se que eu disse aqui para vocês.
a programação neurolinguística que vocês precisarão descobrir. Qual é a sua mais favorável? É a visual? É a auditiva? É a sinestésica? Qual, amores? Só você sabe me dizer. Não sou eu. Eu disse a vocês que a minha é a visual. Então, por favor, o poder está em suas mãos. Exercício. Nunca desista dos seus sonhos. Gente, tem milhares de bacharéis, mais 1.200.000 advogados. Por quê? Porque é mais fácil desistir. Então, persista. Se você quer isso realmente, tenha calma, paciência, tranquilidade nas suas ações. Quando você mantém a calma, a tranquilidade, a aprovação virá. É o processo. Não dá para ser diferente. Estudou? Estudei. Sabe? Sei. Eu conheço muita gente que tem uma mente brilhante, conhece muito da matéria, mas não passa porque falta o controle emocional. E não é uma, nem são duas e nem três. Ó, um montão. Então, queridos, é isso mesmo, né, Alberto? Fato! Nós precisamos ter este controle. Precisa estudar? Precisa. Então, seja duro com o processo. Estude todos os dias. Silvia, mas meu Deus, estudar todos os dias. Sim, mas seja suave com você, com os resultados. Pense no pior cenário. Não passar. Então não vai morrer. Isso vai te dar calma. Isso vai fazer com que você respire aliviado. Que você possa se dedicar mais. Seja feliz. Agora, como você se sente? Conseguiu saber um pouco mais o que significa, na verdade, esse controle emocional? Eu quero que você não sobreviva, viva intensamente a sua vida. Não deixe para ser feliz apenas e tão somente depois da aprovação do exame da OAB. Seja feliz hoje. Não se apegue, deixe livre, pois tudo aquilo que você aprisionar vai fugir das suas mãos. Calma, queridos, calma, tranquilidade. E essa tranquilidade, eu sempre falo a frase do Erik Erikson: quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para o que vê nos outros. Por quê? Porque é fácil acusar os outros. É fácil falar que o outro não passou, que você não estudou, que você isso. Você sabe fazer a análise daquilo que você se dedicou. Tenha paciência. Queridões, quero que vocês comecem a exercitar o controle emocional. Tudo está aqui. O nosso cérebro é uma máquina fenomenal. Use-a ao seu favor. Tenha paz, tranquilidade, para poder exercer a sua profissão, que muito em breve estarão aí pegando a vermelhinha nas mãos. Ok? Então, seja duro com o processo, mas suave com você, com os resultados. Quero que todos vocês sejam aprovados de primeira. Mas se não for, não se maltrate, não se chicoteie. Por favor, gratidão eterna por vocês estarem aqui comigo hoje. Que eu possa ser melhor do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Oi, Flávia, obrigada pelas palavras. Boa sorte aos candidatos. Não temos a data ainda, mas logo teremos. Fiquem tranquilos.
faça o mantra, eu tenho mais tempo para estudar, eu tenho mais tempo para estudar, mas mentalize, você é o timoneiro do seu navio. Não deixe ninguém na sua vida dizer que você não pode, pois você pode. Mais tarde, eu vou colocar lá nas minhas redes sociais uma enquete e eu quero que vocês vão lá, coloquem as suas opiniões sobre o controle emocional para realizar o exame da OAB. Queridões e queridonas, super beijo, fiquem com Deus, gratidão eterna e até a próxima live. Beijo!